Bom, pessoal, então, conforme prometido, passando aqui para explicar um pouquinho sobre a tabela de vida de coaching. Então, vamos lá. Aqui, a tabela, eu vou apresentar para vocês o que constitui essa tabela. Primeiro aqui, nessa coluna, a idade ou o período em que as observações foram feitas. Então, essa tabela, a ideia dela é acompanhar mortalidade, natalidade e obter no final a taxa líquida de reprodução, que é o R0, que é esse cálculo todinho aqui é para me mostrar esse número que vai me indicar se a população está crescendo, está estável ou está diminuindo. Então, o primeiro que eu tenho aqui é o valor de X, que representa a idade do organismo ou da população. Nesse caso aqui, da tabela em ilustração, a gente tem os números em períodos de 2 meses, então, que representam um ano. Então, a gente tem aqui no tempo X, representado por X, tempo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui seria 2 meses, 4 meses, 6 meses, 8, 10, 12 meses, que seria o período de um ano. Aqui seria uma tabela de vida de uma espécie de planta fictícia. Então, o AX, que é o primeiro valor que está aqui da primeira coluna, é o número de sobreviventes em cada bimestre. Em cada observação, você vai lá e conta quantos vivos tinha. Essa é uma das informações que vai na tabela de vida que vocês vão obter. Então, na tabela de vida do exercício, vai o valor, as datas, aqui o X, vai também o valor de AX e vai também o valor de BX, que eu chego já lá. Então, o que é o AX? Quando eu fui observar pela primeira vez, a população nasceu no tempo zero, né, o tempo de nascimento, e nasceram, então, 800 indivíduos da população. Quando eu fui na minha primeira visita, ou na minha próxima visita, tinha 550 indivíduos vivos. Quando eu fui na terceira, 375, e assim até que quando eu fui na última, com um ano, dessa população inicial, não tinha mais nenhum vivo, todos tinham morrido, é uma planta anual, e já não tinha mais ninguém vivo, nenhum indivíduo da população. O primeiro cálculo que vocês vão fazer é a proporção da corte original sobrevivente em cada bimestre, ou LX. O LX, ele me diz quantos, proporcionalmente, em relação ao original, está vivo naquele período. Então, lembrando, uma dica muito importante para você não errar no preenchimento da tabela. O valor do LX sempre vai começar com 1, tá? Isso aqui não é 1000, é 1. Por quê? Significa que 100% da população está viva, porque é o tempo zero, é o tempo de nascimento, 100% vivo, os 800, 1. O cálculo do LX é dado por essa fórmula, é o AX sobre o AX no tempo zero, tá? Então, AX no AX tempo zero. Então, vocês vão pegar todos esses valores de AX e dividir pelo AX no tempo zero. Então, vamos lá. Lembrando, isso aqui não é um cálculo, isso aqui é um número absoluto que você vai começar com ele, tá? 100% vivo, porque isso aqui é proporção de sobrevivente no período. Então, eu divido agora 550 por 800 e vou achar esse valor aqui de 0,688. É o AX sobre o AX no tempo zero. E aí eu repito fazendo isso aqui com 375 dividido por 800 e vai dar esse valor que eu vou colocar aqui. Depois 171 por 800 e vai dar esse valor aqui. Depois 64, depois 18 e eu vou colocando aqui até que 0 dividido por 800 vai dar 0. O que esses valores me indicam? Que aqui 100% está vivo, que aqui quase 70% estava vivo ainda, e isso foi diminuindo. Aqui 47%, aqui 21%, aqui cerca de 8%, aqui cerca de 2% e aqui 0 estavam todos mortos. Lembrando, outra dica muito importante é você trabalhar com 3 casas decimais utilizando as regras de arredondamento. Atenção para as regras de arredondamento. Se o número, o quarto número, no caso aqui que você vai trabalhar, for maior do que 5, a terceira casa, você vai arredondar para o próximo número. Exemplo, se aqui deu 0, 6, 8, 8, 8, eu arredondaria isso aqui para 6, 8, 9, porque o quarto número deu um maior do que 5. Se o quarto número aqui for 4, menor do que 5,
Então fica 6, 8, 8, certo? A regra diz que eu não preciso mexer nesse terceiro aqui, só mexo, arredondo para a próxima casa, quando o quarto número, o próximo número, é maior do que 5, tá bom? Então aí vocês vão utilizar muito essa regrinha para todos os cálculos, porque isso pode dar diferença aqui nesse número final aqui do R0. É importante vocês acertarem nos arredondamentos das casas. Ok. O próximo passo é calcular o DX, que é o número de mortos no período. Tá aqui a fórmula do DX. É o AX menos o AX num tempo posterior, desculpa. É o AX menos o AX de um tempo posterior, que é o AX mais 1. Então, vamos lá. O que é o DX? É 800 menos 550. É o AX do tempo zero sobre o AX no tempo posterior. Nesse caso aqui, tempo 1. Aí você vai colocar aqui 250. O que esse número representa? Ele me diz quantos morreram no período. Então, se eu fui na primeira visita, nasceu 800, e na minha próxima tinha só 550, então morreram 250. Eu só diminuo 800 menos 550, vou achar 250. Para o próximo cálculo, eu não vou considerar mais o AX do tempo zero, porque esse aqui já se foi, né? A ideia é sempre essa. Quantos morreram no período? Então, não existe mais os 800, só existe o 550. Menos os 375, que agora os 550 são a sua referência para fazer o cálculo. Menos 375 vai dar 175. Bom, já não existe mais os 550, agora a referência são os 375. Na sua próxima visita, só tinha 171. Quantos morreram em relação ao tempo anterior? 204. E assim você continua. 171 menos 64, vem para cá. 18 menos 64, vem para cá. 18 menos 0, vem para cá. Até que 0, aqui não tem mais cálculo a ser feito, né? Bom, o próximo cálculo é o QX, é que você vai querer saber qual a proporção de mortos em cada visita, tá? E aqui está a fórmula do QX, é o DX sobre o AX. Então, vamos lá. DX sobre o seu respectivo AX. 250 dividido por 800, vai dar 0,313. Lembra aqui da regrinha da quarta casa, tá bom? De arredondamento. E continua, dx 175 sobre 550. Coloca aqui. 204 sobre 375. Coloca aqui. O que isso aqui representa? Representa qual foi a proporção que morreu. Então, se tinha 800 e morreram 250, isso representa 31% aproximadamente de mortos, né? E aqui também no segundo, na próxima visita, também foi 31%. Aqui já dos que estavam vivos, 54 morreram, por cento morreram. Daqui dos que estavam vivos, 62% morreram. Dos que estavam vivos, aqui aproximadamente 72% morreram. Até que 100% morreu, não tinha mais vivos, né? E aqui, então, você só bota um tracinho. Como eu falei para vocês, o BX vai na tabela. O BX representa a fecundidade, ou o número de indivíduos produzidos no período, a prole. Então, no tempo zero, nasceu a população, ninguém reproduziu ainda. Mas no tempo 1, a planta tinha produzido 300 sementes. Entre 1 e 2, ela produziu 480. Entre 2 e 3, ela produziu 300. Entre 3 e 4, entre 4 e 5, até que não produziu mais nada entre 5 e 6, porque já estavam todos mortos. Então, aqui representa o número médio de indivíduos reproduzidos no período, tá bom? Aqui, no caso, em termos de semente. Aí, depois você vai calcular o valor de MX. O MX é o número médio de sementes produzida por indivíduo. Eu quero saber aqui, em média, quanto que cada um está reproduzindo, quanto que os indivíduos vivos estão reproduzindo.
Então eu vou tá aqui a fórmula, é bx sobre ax, tá. Então eu vou pegar bx sobre ax, 0/800, 0. 300 sobre 550, 0,545. E assim continua, lembrando mais uma vez de utilizar as regras de arredondamento aqui. Bom, agora eu quero achar o R0, que é a taxa de reprodução livre, o que vai me dizer se a população está crescendo, estagnada ou se está diminuindo, tá? Aqui, primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar Lx vezes o respectivo Mx. Então, eu pego aqui 1 vezes Mx, que é 0, vai ficar 0. 0,688 vezes Mx, 0,545, vai dar esse valor. Lx vezes Mx, que vai dar esse valor. Bom, depois que for multiplicado cada um desses Lx vezes Mx, eu vou fazer o somatório, tá aqui, né? Somatório de Lx vezes Mx. Vou fazer o somatório dessas multiplicações aqui, e aí eu vou encontrar o R0, que nesse caso deu 1,4. Lembrando, somar todos esses valores dessa coluna para achar o valor de R0. Esse R0 é o que vai me dar base para responder a segunda questão do exercício, que é analisar o R0. Você vai analisar se o valor aí que você achou está maior do que 1, igual a 1 ou menor do que 1 e colocar a interpretação. Maior do que 1, tendência de aumento da geração, né? No caso aqui deu 1,40, a tendência é que aumente a população, porque, em média, um indivíduo está produzindo 1,4 indivíduo. Se o R0 de vocês der igual a 1, significa que há uma tendência à estabilidade. Porque, em média, um indivíduo está produzindo um indivíduo que vai substituí-lo na população. Se o R0 der menor do que 1, o valor de vocês que vocês encontrarem, a tendência é de diminuição ou redução da população, porque, em média, um indivíduo não está reproduzindo nem um indivíduo para lhe substituir. A terceira questão pede para que vocês façam a curva de sobrevivência com base em 2 dados obtidos na tabela de vida, que são os valores de Lx, que é a sobrevivência, que você vai colocar aqui nesse eixo, e os valores de x, que são o tempo lá, a idade. Então, voltando aqui à tabela, você vai plotar esses valores no eixo x e esses valores no eixo y. Detalhe, que é muito importante que vocês prestem atenção. Essa tabela aqui, aliás, esse gráfico, ele está em escala logarítmica, tá? Vocês não vão fazer ele em escala logarítmica. Vocês vão fazer pelo valor máximo e mínimo de x. Então, desculpe, de Lx. O valor máximo é 1 e o valor mínimo é 0. Então, aqui esse eixo y na sua tabela vai de 0 a 1, com intervalos regulares de classe. Então, se vai de 0 a 1, você pode utilizar um intervalo de 0,2 ou intervalos de 0,1. O que isso significa? Se eu usar de 0,1, eu vou colocar aqui 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 6, 7, 8, 9, 1. Se usar de intervalos de 2 décimos, então vou botar 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, tá? Importante também prestar atenção que os valores do Lx, eles não vão aqui nesse eixo, tá? Eles são um cruzamento da idade com o valor que você vai encontrar aqui nesse eixo. Então, vamos voltar para a tabela e entender aqui só um exemplo. No tempo zero, o valor é 1. Voltando para o gráfico, no tempo zero, o valor, aqui é o tempo, né? O valor, aqui tá, desculpa, vocês vão colocar aqui tempo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o tempo vai de 0 a 6. Então, no tempo zero, foi 1. Então, você vai botar um pontinho bem aqui em cima do eixo. Aí, depois, no tempo 1, qual foi o valor? No tempo 1,
foi 0,688. Então você vai encontrar onde que mais ou menos vai estar o 688. Então no tempo 1, você vai subir aqui até onde mais ou menos está o 688. E assim você vai fazendo esse cruzamento. No tempo 2, qual foi o valor aqui? No tempo 3, aí você acha o valor aqui aproximado, no tempo 4, no tempo 5 e no tempo 6. Depois que você tiver colocado os pontinhos referentes, né, cruzando aqui o equivalente do tempo e da sobrevivência, para cada, tempo, qual foi aquele valor de sobrevivência, aqui você vai colocar o pontinho, então você só vai ligar os pontos. Aí você vai ver se tua curva deu uma do tipo 2, deu semelhante à do tipo 1, ou se deu semelhante à do tipo 3. E aí vai fazer a interpretação. Isso ainda é a terceira questão. Do tipo 1, que é esse aqui, a longevidade ou o tempo de vida, ou a vida, né, da população é longa. Eles vivem durante todo o seu ciclo de vida e morrem mesmo só lá no final. Na natureza é difícil a gente encontrar isso, né. A mortalidade não está concentrada para a maioria das espécies da natureza, não se concentra apenas no final. A mortalidade, desse tipo aqui, ela é muito encontrada em animais com cuidados, né, ou animais domésticos que você protege eles por um longo tempo, ou então em animais de zoológico, onde se protege ele dos predadores, da competição, da ausência de alimento, dá condições adequadas, então ele pode viver toda a vida dele. Como eu falei, na natureza isso é mais raro. O segundo tipo, a probabilidade de morte permanece constante com a idade, conduzindo a sobrevivência a um declínio linear. Então, aqui, à medida que vai, eh, seguindo o curso de vida dele, eles vão morrendo. Então você vai observar se vai dar esse tipo aqui no seu gráfico, tá? E o terceiro tipo ele indica uma queda drástica na sobrevivência nos primeiros intervalos de idade. Então, esse aqui, a mortalidade é muito grande, ou seja, a sobrevivência aqui é baixa, né? Isso é uma escala de sobrevivência. Se a sobrevivência é baixa, significa que a mortalidade é alta. Então, nos primeiros tempos de vida, a sobrevivência é muito baixa e a mortalidade é alta. Mas aqueles que sobrevivem, eles conseguem cumprir todo o seu ciclo de vida. Essa seria a curva do tipo 3. Então, o exercício é isso, tá? Qualquer dúvida também você pode estar entrando em contato por e-mail.